Vocês sabem, eu quero saudá-los com graça e paz. Temos orado e esta é uma noite muito especial. O pastor João me pediu para lembrá-los de todos os temas. Aí eu peguei os 5 boletins. E este foi um mês de 5 domingos. Todos eles ligados aos valores. Por que que é preciso? Eu quero fazer uma pastoral com você hoje. E quando a gente fala uma pastoral diante da responsabilidade que a igreja tem no próximo domingo, eu tenho uma noção clara que o púlpito não é palanque, então aqui não é o lugar para eu falar em quem você vota, mas aqui é o lugar para falar dos valores do reino de Deus, dos valores que devem imprimir na vida da nação. Como também eu acho que o plenário não é púlpito, né? Nós temos que compreender isto. O que nós queremos dizer é que eu olho para a grande responsabilidade que nós temos, e muitas vezes nós estamos pensando apenas numa escala de presidente, mas você tem que votar para deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador, e muita gente faz isso de qualquer jeito, e nós precisamos aprender que temos que fazer com responsabilidade. Por isso que nós trouxemos aqui a ideia de valores. No primeiro domingo, eu falei sobre Daniel como exemplo de um homem que tinha uma dependência de Deus e tinha um poder de influência. Nós precisamos de pensar pessoas que têm uma dependência, mas que tenham também um poder de influência. Não jogue o teu voto fora, faça alguma coisa à luz dessa verdade que foi colocada. Depois, o pastor Ricardo falou sobre Jó como a liderança e integridade. Nós precisamos de integridade, e eu gosto muito dessa palavra integridade. Integridade é a palavra de inteireza. Nós precisamos procurar homens e mulheres com integridade. Nós precisamos saber que o nosso voto tem que votar na integridade, votar na liderança. Eu estou de novo dizendo que nós precisamos de sabedoria, discernimento e oração. Hoje eu estava pensando o seguinte: o seu voto pode mudar a urna, mas a sua oração pode mover o céu. E nós precisamos de uma igreja que mova os céus. Em relação ao Brasil, como fizemos hoje, faça isso toda semana. Sabe que eu sinto que todos nós estamos como se estivéssemos numa dor de parto para nascer uma nação. Nós não somos ainda uma nação como deveria ser. Quanto sofrimento, nós temos que... Essa é uma dor profunda que todo brasileiro está sentindo em todo o mundo. Eu me conecto com pessoas em todo o mundo, eles estão com uma angústia dentro da alma. Se eu pudesse parar e só ficar orando 7 dias, eu faria isso agora. Porque nós precisaríamos gerar algo na oração. E eu creio no que a Bíblia diz: muito pode a súplica do justo. Houve um homem um dia que orou e as coisas aconteceram. Quem já leu aquele livro, O Intercessor, teve um homem que parou a guerra na Europa. Não permitiu que os aviões de Hitler entrassem na Inglaterra. Aquilo parou-se pelo poder da oração. Vocês sabiam disso? Muito pode a súplica do justo. Muito pode a súplica do justo. Não é porque a súplica é que pode, é porque o Deus que ele ora pode. Não é minha oração que pode, é o Deus que eu oro que pode. Então, essa integridade é fundamental. Depois foi falado sobre José como exemplo de caráter e gestão. Deus usou homens para trabalhar na política, vocês já viram isso? A política do reino. Nós temos que pensar nisso, pessoas com gestão, pessoas que tenham caráter. Caráter. Gente, nós não podemos vender fora o caráter, não podemos que o nosso voto esteja contra o caráter.
Toda corrupção, quando eu falo corrupção, tem que ser pensado sistematicamente, ela é um caráter destrutivo de uma nação. A OMS afirmou, a semana passada, que cada 5 segundos morre uma criança de fome. Sabe por quê? Por causa de políticas mundiais destrutivas. Todo político corrupto, empresa corrupta, são assassinos dessas crianças. E nós não podemos aprovar o assassinato. Eu quero dizer a vocês que a igreja precisa orar, mas a igreja também precisa votar corretamente quando pensa em deputados, senadores, governadores, etc. Pense muito seriamente nisso. Nós falamos de gestão com sabedoria. E depois ouvimos o pastor Zé Antônio falando sobre prudência de Neemias. Nós precisamos, que liderança maravilhosa, essa liderança de Neemias. Uau! Prudência. Construir com prudência. E hoje falta um tema. E o tema de hoje está no boletim. Tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais. Atos capítulo 13, versículo 36. Eu quero convidar você a abrir nesse capítulo de Atos, porque tem 2 textos aí que eu gostaria que aparecesse. Primeiro é o versículo 36. No versículo 36 está escrito, porque na verdade, capítulo 13 de Atos, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Grave bem isto. Eu estou colocando esta palavra para vocês como a chave hoje, mas eu queria ler também o versículo 22, que diz assim, achei Davi. É tão bonita essa expressão, né? Deus diz assim, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Encontrei alguém segundo o meu coração. E o versículo 36, coloca para mim o 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Um homem que descobre como servir o propósito de Deus. Você já pensou nós descobrirmos, para nós votarmos isso aqui? Em sua geração, adormeceu. Cumprir o plano e o propósito de Deus. Quando eu estou dizendo que nós temos que orar, antes de começar a mensagem, eu não poderia deixar para falar para vocês 2 verdades sobre a oração, né? Uma delas é Daniel, no capítulo 2, eu falei sobre esse texto, mas eu quero enfatizá-lo aqui. No versículo 21 do capítulo 2 de Daniel, Daniel diz assim, é Ele quem muda o tempo e as estações, Deus é soberano. Aprenda uma coisa, igreja, Deus é soberano. O pastor Ricardo falou isso aqui, eu quero reafirmar isso. Deus é soberano. E Daniel diz assim, Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Deus estabelece, Deus destrona. O que a igreja precisa saber é o que o Daniel fez. Ele está falando isso, sabe para quem? Ele está afirmando isso para o mundo na época de Nabucodonosor, o maior rei de lá. Sabe o que Deus está dizendo através dele? Ó, você só está aí porque Deus estabeleceu. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Eu estou orando em cima disso. Senhor, dá sabedoria, Senhor. Dá sabedoria, Senhor. Dá conhecimento, dá discernimento, dá conhecimento para cada brasileiro nesta semana.
O que você acha, você orar em cima da palavra? Isso é muito importante. Quando eu digo que Deus é grande, eu vou falar mais um texto que é a base da minha oração, que é Isaías capítulo 40. Quando eu estou falando, nós temos que estar orando, orando e orando. No capítulo 40, versículo 15, o profeta diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como o pingo que cai de um balde, e como um grão de pó de balança. Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta da balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Sabe o que está dizendo? Deus é que é Deus. Deus é que é poderoso. Deus é que faz as coisas. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo 17, passa aí para o 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, como um vácuo. Então é o seguinte, quando eu coloco esse texto é para dizer Deus é Deus. E nós temos que orar baseado no que Deus é. Deus é o Todo-Poderoso. E Ele está no controle. Quantos concordam em orar esta semana, como nunca vocês oraram antes, para buscar a glória, a face do Todo-Poderoso? Agora, deixe-me olhar alguns textos. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Quando eu estou falando servir a uma geração, afetará as próximas. Eu quero que você abra no último versículo do livro de Juízes. Último versículo no livro de Juízes. Minha mensagem é bem pastoral e eu quero abrir o meu coração dentro dessa palavra. Observe, no livro de Juízes, que está perto ali de Ruth, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia mais certo. Vou ler na minha tradução. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Eu quero dizer que há um tempo onde Davi surge, que havia uma crise. Eu vou aqui dizer, em primeiro lugar, há uma crise de governo nesse texto. Cada um fazia o que queria, havia uma crise jurídica. Esta época que aparece aqui em Juízes, crise política, crise jurídica. Cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que dava na telha. Eu quero que você, se tiver com a sua Bíblia, dê um passo e entre em Ruth. Em Ruth, no versículo 1 do capítulo 1 diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Havia uma crise. Eu acabei de dizer crise jurídica, crise política, e agora começa uma crise econômica. A crise econômica diz que houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Uma crise econômica, fruto de uma crise política, leva as pessoas a terem que ficar mudando de países. Estão indo embora. Foram para Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque. Interessante que o nome Elimeleque significa Deus reina. E sua mulher Noemi, que significa doçura. Deus reina, casou com a doçura. Mas o problema deles começa porque eles estão vivendo numa crise econômica, política e jurídica. E o resultado é que eles têm 2 filhos, um chama Malom, que significa fraqueza, e o outro, Quilion, que significa doença. Esse é o clima. Doença, fraqueza, e aí morre Elimeleque, morre Deus reina. Bem, você já viu a tragédia toda, e essa mulher se torna amargurada. Crise econômica.
você vai para Samuel, passa mais 2 páginas, e você tem Samuel, no capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: naqueles dias, agora, 1 Samuel 3, 1. Naqueles dias, entretanto, o menino Samuel serviu o Senhor, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Olha que crise tem aqui, crise espiritual. Deu para entender? Em Juízes, crise política e econômica. Em Rute, crise jurídica e política, crise econômica, crise espiritual. Havia religião, mas não havia espiritualidade. Deus toma uma decisão. E no versículo 35 do capítulo 2 diz: eu vou suscitar para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e mente. Não é só coração, é mente também. Deus não quer apenas o seu coração, quer a sua mente também. Deus começa a curar isto. Ele diz: ele vai andar diante do meu ungido para sempre. Veja, Deus tem uma solução. Surge Samuel. Mas eu quero mostrar algo interessante em Rute. Aliás, vamos voltar em Juízes. Juízes diz: não havia rei. É assim que termina o livro de Juízes. Mas eu quero mostrar para vocês como termina o livro de Rute. Qual a última palavra do livro de Rute? E você vai ficar surpreso. A última palavra do livro de Rute é Davi. Em Juízes não tem um rei. Em Rute agora tem um rei. Porque Deus suscitou alguém segundo o seu coração também. E lá em Atos vai dizer: eu encontrei alguém segundo o meu coração. Isso é lindo demais. Sabe o que Deus diz? Tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o propósito de Deus, descansou. Irmãos, vocês concordam que eu preciso olhar para este texto? E esses textos que eu li falam que há uma crise política, uma crise econômica, uma crise espiritual, e eu acrescentei uma crise jurídica. Sabe por quê? Porque Deus trouxe um Davi, Deus trouxe um Samuel, Deus precisava de homens, pessoas que pudessem executar uma resposta para o desígnio e o projeto de Deus. Envolvia a espiritualidade, envolvia a economia, envolvia o governo, envolvia a integridade, envolvia a prudência, envolvia a dependência, envolvia o poder de influência, envolvia hoje o serviço aqui, envolvia esta habilidade de fazer o melhor para a glória de Deus. Eu vejo esse texto vivo para nós. Hoje nós estamos vivendo uma crise política, e eu digo que é uma crise mundial, é uma crise política. Essa crise política é uma crise nas cidades, é uma crise nos governos, é uma crise no país, é uma crise endêmica. Essa crise ela se enrosca em projetos demoníacos, terríveis, que estão envolvendo as corporações em gerais. Existem crises jurídicas nessa ideia de as pessoas começam a fazer o que querem, como dizem Juízes. Essa é uma hora que nós precisamos voltar para Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós como nação. Todas as horas que você entra na televisão para ouvir notícia, todas as notícias são de crise política e crise jurídica. Tem hora que fica cansativo você ouvir tanta corrupção, tanto pecado, tanto roubo, tanta coisa. Você já fica até pensando qual vai ser hoje.
como uma doença que tem atingido os ossos de uma nação. Irmãos, nós precisamos voltar para dizer: Senhor, tem misericórdia. Sempre tivemos crise, mas nunca vimos tanta corrupção. Mesmo a justiça lutando, as pessoas entram e já continuam fazendo a mesma coisa. Mesmo com prisões, os outros substituem e fazem a mesma coisa. É uma doença profunda. Nós queremos uma resposta de Deus para isso. Parece que estamos igual ou pior do que o livro de Juízes. Eu quero dizer para você que também estamos vivendo hoje numa crise econômica. Quando eu falo do mundo, eu fico assustado quando eu penso que 1 bilhão de pessoas dormem todo o dia com fome. 1 bilhão. Nós parece que perdemos a sensação da dor quando eu estou dizendo que a cada 5 segundos, segundo relatórios de 10 dias atrás, da Organização Mundial de Saúde, cada 5 segundos morre uma criança de fome e por não ter cuidado médico. 5 segundos. Se você multiplicar quantas morreram durante todo este culto, você vai ficar profundamente assustado. E 1% que se gasta nas guerras seria suficiente para resolver o problema da fome do mundo. Quando eu olho tudo isso, eu digo que as previsões não são boas para o mundo. 2025 haverá uma crise mundial de abastecimento e alimento mundial. O mundo está se preparando para a fome nos próximos 10 anos. Qual é a solução para isso? Crise econômica. Crise de fome. Crise de pessoas sendo esmagadas dia após dia. E quando eu olho para o texto e vejo a crise espiritual, me assusta porque ela envolve cada um de nós. Claro que as outras também nos envolvem. Quando nós pensamos num país para voltar, nós temos que pensar nisso. Nosso voto precisa começar a ser transformador, nosso voto precisa ser profético, nosso voto precisa ser um voto que exorciza o diabo, que desfaça a obra das trevas, que diga não ao pecado. Nós temos que olhar para que nós possamos olhar com a crise espiritual, porque tem a ver conosco. A crise hoje é muito grande, de divisões, beligerância, religião sem Deus. O que eu vi no texto aqui é interessante. Os filhos do sacerdote, eles não conheciam a Deus, mas eram profissionais. Então, o texto está dizendo que a crise ali que aparece em Samuel, há profissionalismo religioso. Religião virou profissionalismo. Dá a impressão que podia dizer assim, são profissionais que exercitam a religião e profissionais que praticam a religião, e é feito de uma forma apenas profissional. É uma crise e uma ausência de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. É um povo que não conhece mais a Deus. E nós precisamos de uma revolução espiritual no Brasil, sabe por quê? Nós precisamos de um poder de influência, de um poder de mudança, de uma oração que muda. Oremos para que Deus acorde essa nação. Eu diria que eles tinham uma religião sem Deus. Hoje você tem muita religião sem Cristo, sem amor, sem intimidade com Deus. Mas Deus trouxe uma resposta para essas 3 crises. Deus trouxe 2 respostas, na verdade. Trouxe Samuel e trouxe Davi. E Davi, é interessante que no Apocalipse fala que eu vou dar a você a chave de Davi. Puxa vida, agora que eu lembrei, eu estou na igreja de Filadélfia. Foi para a igreja de Filadélfia que foi dada a chave de Davi.
Sabe qual é a chave de Davi? Então, a igreja de Filadélfia aqui agora. Receba a chave de Davi. Davi tinha um coração aberto. Qual era a chave de Davi? Sabe como era Davi? Quando ele se arrependia de todo o coração. Quando ele confessava, ele confessou de todo o coração. Quando ele adorava a Deus, ele adorava de todo o coração. E quando ele amava de todo o coração. E quando ele obedecia de todo o coração. Essa é a chave de Davi. E Deus disse, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Eu encontrei. E um dia Deus chega para a igreja de Filadélfia e diz, você tem a chave de Davi. Sabe o que eu quero dizer a vocês esta noite? Deus quer ser uma resposta a nós. E Deus em Davi descobriu um homem em Deus. Ele era um homem em Deus. Ele era uma escolha divina. E ele deu uma resposta. A resposta que Davi deu foi intimidade com Deus. E algo que me impressiona sempre, desde a minha juventude, esse texto sempre acompanhou minha vida. Tendo Davi servido a sua própria geração, eu fiquei pensando, como que eu posso servir melhor a Deus na minha geração? Como que nós podemos andar no propósito de Deus para a minha geração? Ele foi fiel na sua geração, nós temos que ser fiel nesta geração. Estamos no ano de 2018. Estamos vivendo nesta geração e temos que ser fiéis a Deus e servir a Deus nesta geração como Davi o fez. E ele serviu a sua geração e a sua geração e o seu servir a Deus na sua geração afetou as próximas gerações. A rua principal de Jerusalém chama-se Rua do Rei Davi. Sabe por quê? Porque Davi marcou todas as gerações. Jesus vai ser chamado de filho de Davi. Deus permite que Davi, este homem complicado também, que teve problemas também, que teve falhas também, se ligue ao próprio nome do seu filho. Sabe o que eu estou dizendo nesta noite? Eu quero dizer a vocês que precisamos aprender a servir. Eu comecei no primeiro domingo dizendo que foi feita uma pesquisa sobre os níveis de valores de empresas bem-sucedidas. E o nível mais alto é de serviço. Eu estava num congresso na Holanda, fazendo um curso sobre isso. Serviço era o nível mais alto da empresa. E eu disse lá, nós temos que chegar onde Jesus começou. Jesus começou aí. Eu vim para servir. Então nós precisamos, gente, sabe de que tipo de políticos, homens e mulheres que precisamos? Gente que tenham o espírito de servir o bem comum. Não servir o interesse pessoal, mas servir o bem comum. Essa é a característica de Davi. Davi queria servir a Deus e servir a sua geração. E ele se tornou inesquecível. Inesquecível. Sabe qual a diferença que eu vejo em Davi e Saul? Saul queria servir o povo. Não. Ele queria servir o povo para servir a ele. Essa é a diferença. Davi queria servir a Deus para servir o povo e servir o povo para servir a Deus. Essa é a diferença. Saul perdeu Deus e perdeu o povo. Davi, porque escolheu servir a Deus e servir o povo, teve Deus e teve o povo. Até hoje, Davi é honrado na terra de Israel. Inesquecível. Um dos maiores líderes, servidores que a humanidade já teve. Que coisa gloriosa.
O livro de Ruth termina com Davi. O livro de Levítico, o livro de Juízes diz que há uma crise política. O livro de Ruth termina dizendo que há uma solução política. Mas não só isso, uma solução espiritual. Não só isso, uma solução econômica. Não só isso, uma solução que afetou as próximas gerações. Espírito de serviço. Então agora eu quero que você ligue tudo isso. Dependência, influência, integridade, prudência, gestão. Tudo isso tem que ser colocado neste momento em nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 9, versículo 4. Jesus um dia disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Sabe o que Jesus está dizendo? A hora é agora. Você não pode pegar essas mensagens, apenas deixar ela no texto do boletim. Essa semana é uma semana de grandes decisões. Você tem que fazer a sua parte, mas a minha convocação aqui é muito maior do que essa. Você pode mover o céu. Pela vida de oração, para buscar o melhor da vontade de Deus, a glória de Deus, o projeto de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar vocês hoje a uma vida de oração, de entrega, e mais uma vez terminar este culto dizendo: Senhor, abençoa este Brasil. A igreja tem uma autoridade para orar, para crer, para fazer. E eu diria para você hoje, olhando esta resposta de Deus, eu vou dizer a você: vote com sabedoria, com discernimento, com graça divina, ore, mas vote dentro da grandeza do projeto de Deus. Faça do seu voto um voto profético, um voto que abençoa, um voto que transforma, mas um voto que declara, não seja só um voto, seja uma oração profética sobre o Brasil. Eu quero, em nome de Jesus, votar, mas eu vou votar profetizando vitória e bênção e libertação sobre essa nação, em nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus esmague todo o poder do mal. E a igreja tem que ser contra toda a corrupção. Eu vou dizer particularmente, eu oro para que Deus realmente revele o culto escondido e esmague, transforme em pó de balança todo político ou qualquer partido que viva de corrupção, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que a integridade precisa vir à tona. A prudência tem que vir à tona. O serviço aos outros e ao bem comum tem que vir à tona. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, que esse depender de Deus venha à tona, porque Deus quer trabalhar a nossa vida e o nosso coração. Então, minha oração hoje, mais uma vez, é: Senhor, dá-nos sabedoria e dá-nos discernimento. Faça da sua vida também uma vida de serviço a Deus nesta geração. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Você tem liberdade para fazê-lo dentro da vontade de Deus. Feche os seus olhos. Pai, enquanto oramos, enquanto ministramos, Senhor, este lugar, nós pedimos que o Teu Espírito venha sobre o Teu povo, que o Teu Espírito venha sobre a igreja, que o Teu Espírito venha sobre o Brasil, que o Teu Espírito venha sobre as nossas cidades. Pai, e essa semana, quando o Senhor estará trabalhando na vida e no coração, mas também o império das trevas esmaga este país, haverá muita mentira, muita fake news que realmente são mentiras, criadas pelo inferno. Pai, nós queremos pedir que o Senhor desative as armadilhas do diabo em nome de Jesus Cristo.
Nós pedimos que o Senhor esmague, Senhor, com os teus exércitos, toda a obra do inimigo e nada faça dano ao melhor do que o Senhor tem para este país, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, do Deus de Israel, nós pedimos, Senhor, que o Senhor libere teus exércitos celestiais para trabalhar esta semana e nas eleições e na contagem dos votos, em nome de Jesus. E o povo de Deus tem a resposta tua para a crise econômica, para a crise política, para a crise jurídica, para a crise espiritual desta nação, no poder do nome glorioso do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Realize-se para a glória do Todo-Poderoso, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz, vamos ficar em pé. Eu queria que nós aplaudíssemos a Cristo, porque ouve-se um ruído de abundante chuva sobre o Brasil. Amém?